de estar aqui hoje. Se eu não tivesse mudado o meu pensamento, se eu não tivesse entendido isso lá atrás, eu hoje não estaria aqui dando aula. E não importa o tipo de yoga que você ensina, não importa o que você acredita, importa que se você acredita, se você tem amor por isso, faça diferente. Faça diferente daquilo que as pessoas vêm fazendo, saia da sua zona de conforto, não se acomode com o fácil. O fácil, ele vem fácil e também sai fácil. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões para que você alavanque a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador de uma metodologia que vem mudando a história de muitos professores como você. E hoje o tema é um tema que eu gosto muito, que é cada aula uma história diferente. Vamos conversar sobre isso? Então, bom, por que desse tema? O que eu vejo de relevante na carreira do profissional, na carreira do professor, para que esse tema seja tão transformador para todo professor de yoga que queira ensinar aquilo que ensina? O mais comum, o que eu mais vejo nesses 20 anos de experiência, o que eu mais tenho visto com os professores, são duas coisas. Uma delas é o professor, ele ir pelo caminho mais fácil. O que é o caminho mais fácil? Eu pegar alguma coisa que já está pronta, então, no caso, eu pego aulas já prontas, existem vários livros aí que tem ali aula pronta, olha, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, e aí aquela pessoa, ela pega aquela aula e vai. Isso deixa o professor numa zona de conforto, porque o professor, ele está ali fazendo algo que está mais confortável mesmo, ele consegue fazer, ele consegue decorar, se for o caso, e ensinar aquilo que ele se propôs a ensinar. Uma outra forma é o professor, ele realmente se apegar a ter que um dia antes, alguns dias antes, preparar toda uma aula. Então, ele se sente um pouco inseguro, principalmente instrutores mais novatos, se sentem um pouco inseguro, e aí eles pegam esse conteúdo que ele quer passar, e ele monta a aula bonitinho, do jeito que ele quer que os alunos dele vivenciem. Talvez você, que está agora me ouvindo, se identifica com isso, com uma dessas duas formas. Está certo ou está errado? Não tem certo e errado nesse caso, mas tem o pior ou o melhor. E pontualmente, não é o melhor você fazer isso. Você pegar ou já uma aula pronta que alguém fez com algum intuito, não que a aula seja ruim ou que a aula esteja errada, mas imagina que você é professor de Hatha Yoga. E aí você vai lá e já tem uma aula pronta. Alguém montou aquela aula com alguma intenção. Você pega aquela aula pronta e traz essa aula para o seu aluno. Então, essa aula, ela não é individualizada, ela não é personalizada. Ela não, talvez, muito provavelmente, ela não se ajuste, não se adapte àquele aluno que você dá aula. Então, aí a gente tem um dilema. A segunda forma de você fazer, que eu também tenho visto muito com os professores, e o professor montar a aula antes. Então, ele monta toda a aula antes. Ele pensou com todo carinho, com todo cuidado, ele montou e falou assim, cara, eu vou montar a aula para aquela minha turma, eu vou fazer isso. E aí o que acontece? Daquela turma que ele ia dar, de 10 pessoas que ele ia dar, 5 não foram. E os outros 5 que acabaram chegando na aula eram pessoas que ele nem sabia quem eram pessoas talvez de outros alunos, de outros professores, alunos de outros professores, que chegaram naquela aula e aí ele vai travar conhecimento com o quê? Com a aula que você preparou, com todo amor e com todo carinho, mas que não eram para aquelas pessoas. Então, esses dois formatos, certo ou errado não existe, mas melhor e pior sim, esses dois formatos, eles te proporcionam um resultado pior. Isso eu posso afirmar. Por que um resultado pior, Dani? Porque por mais que o yoga que você ensine, aquela técnica que você escolheu com todo cuidado, ela é extremamente poderosa e transformadora na vida das pessoas, ela não se encaixe ou com aqueles alunos, ou ela não se encaixe com aquele momento do aluno. Vou dar um exemplo, tudo para deixar mais claro. Se você é um professor e você está ali querendo passar um conteúdo naquele momento para aquela pessoa, e você sabe, você até conhece aquela pessoa,
Você conhece aquele aluno e vai passar para ele aquilo que ele, teoricamente, ele quer. Só que talvez, nesse exato momento, ele está com algum dilema na vida dele que ele está precisando de outra coisa. Ele não precisa mais daquilo que ele te falou há 6 meses atrás. Então, naquele momento, aquela aula que você preparou não está funcionando para ele. Ele precisa de um outro fator, de outros elementos, de outras técnicas. Quando você entende isso, quando você compreende esse processo, você aí tem nas suas mãos o mundo ideal para que você chegue a um resultado com o seu aluno mais expressivo. Tá? E isso funcionaria para tudo. Eu vi aqui o Luiz, que é um cara que eu gosto muito, um amigo meu, além de professor de yoga, ele é professor de jiu-jitsu. Isso funcionaria para o jiu-jitsu também. A gente deveria olhar dessa forma. Não adianta. Eu vejo isso muito acontecer no jiu-jitsu, e eu vou citar o jiu-jitsu porque eu vou mostrar, ou pelo menos tentar elucidar vocês, de que isso acontece o tempo inteiro. As pessoas, elas vão pelo caminho mais fácil. E o que é o caminho mais fácil? É eu pegar o conteúdo e já ir com o conteúdo preparado. Eu vou dar o exemplo do jiu-jitsu para depois chegar no yoga. Então você pega o Luiz vai dar uma aula de jiu-jitsu. Ele já tem na cabeça dele o conteúdo que ele quer dar. E aí, se ele chegar assim, lá na aula para dar aula de jiu-jitsu, e ele quer ensinar uma técnica específica, ele quer ensinar chave de pé. Só que digamos que chega ali naquela aula, só tem alunos novatos, ele não vai ensinar chave de pé para os alunos novatos. Ele vai ter que se adaptar para aquela aula, ele vai ter que se adaptar para aqueles alunos que estão ali. Então, o preparar antes, você cria todo um emocional para aquilo, e se aquilo não dá certo, é um banho de água fria. Você simplesmente se desanima em dar aquela aula. Nossa, preparei com tanto amor e carinho, e agora não vou poder usar aquilo que eu preparei com tanto amor e carinho. Isso funciona para o jiu-jitsu, e isso acontece muito, muito no yoga. Muito. Não importa o yoga que você ensine. Geralmente, conversando com os professores, é o que eu mais vejo. O professor, ele vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é, ou ele já pega algo preparado, que alguém preparou. Digamos aí que o Flávio, que está aqui, que é professor, ele preparou uma aula, eu pego aquela aula do Flávio e eu quero dar a aula do Flávio para os meus alunos. E talvez isso não se encaixe. Pode acontecer, Dani? Pode. Você pode até dar a sorte de acontecer, dar match nisso. Na aula que você pegou ali do Flávio para dar para os seus alunos. Pode dar match, mas há uma grande probabilidade de não dar match. Tá? E o outro lado, eu fui lá e preparei com todo amor e carinho. E eu fui lá e realmente me dediquei, eu doei talvez, eu fiquei até às 2 da manhã preparando a aula que eu daria às 8 da manhã. E aí eu chego e o meu aluno está com outros dilemas, está com outras necessidades, está numa outra vibe. Imagina assim, o seu aluno, ele naquele dia, ele não estava com vontade de praticar, ele não estava com vontade de fazer aula, mas ele se superou, ele pegou ali, cara, todo o amor que ele tem pelas aulas que você vem oferecendo para ele, e ele foi lá fazer aula com você. E ele te fala isso, cara, hoje eu não estava na vibe. E aí você vem com uma aula pronta, que você preparou com todo amor e carinho, só que talvez as técnicas, o que você escolheu para ensiná-lo naquele dia, não era a melhor técnica para aquele dia. Olha o erro que pode dar. E o pior, não é o erro que pode dar, é o erro que dá sempre. É o que eu vejo muitos professores fazendo, e talvez você esteja caindo nesse erro. Talvez você esteja atuando dessa forma e não está conseguindo enxergar o quanto isso te prejudica. O quanto de alunos você perde, o quanto você piora a sua fidelização, consequentemente, o quanto você piora a sua divulgação natural, o quanto você piora o seu resultado, porque você não leva os seus alunos a resultado. O seu aluno não está feliz com o resultado que ele está atingindo, e, consequentemente, você não chega no resultado. Seu resultado, o que você determinou como resultado, é um ganho, a sua remuneração mensal, é chegar, por exemplo, a 20 mil reais de ganho mensal, você não vai chegar dessa forma. Se os seus alunos não estiverem satisfeitos, há uma tendência a você ficar extremamente congelado no número de alunos, no resultado que você atinge, e a tendência até cair. Não é se manter. Porque, na minha visão, o mundo ideal é a manutenção do resultado
e uma evolução constante. Pode ser, não precisa ser uma evolução totalmente como um foguete indo para cima. Pode ser uma evolução muito sutil, mas você é estável. E essa evolução sutil, ela vai mexendo um grau, de tempos em tempos, de acordo com o que você está preparado, de acordo com aquilo que você está querendo fazer. Eu conversei na live aqui com o Gui Alves, que é um professor com bastante experiência, e ele não está chegando ao resultado, e uma das coisas que o prendem, uma das objeções, é que ele não quer, ele quer ter o tempo dele, ele não quer se matar de trabalhar, ou ele não quer dar milhões de aulas por dia, como eu faço. E essa não é a única forma. A forma como eu faço é uma das formas, existem várias outras formas de chegar a um resultado. Agora, como é que você quer chegar? Como é que você quer fazer isso? Como é que você quer proporcionar esse resultado a si mesmo? Você vai definir. Agora, dentro dessa definição, é importante você entender que essa evolução ela vai acontecer minimamente, grau por grau, de tempos em tempos, mas ela vai acontecer. O que a gente não quer? A gente não quer para baixo, e a gente não quer isso daqui, ó. Sobe e a montanha russa e desce. E sobe e desce. E sobe e tem aquela emoção. Apesar de eu amar a montanha russa, eu não quero minha vida como uma montanha russa, minha vida profissional como professor de yoga como uma montanha russa. E eu acredito que ninguém queira, pelo menos é o que todos os professores que eu converso têm me falado. Ninguém quer instabilidade. Até porque a gente ensina estabilidade. A gente ensina estabilidade física, emocional, mental. A gente busca estados expandidos de consciência com yoga. A gente busca ensinar como praticantes, e a gente busca ensinar isso para os nossos alunos, para os praticantes que a gente trava contato. E nossa vida profissional deveria ser assim também. Estável. Estável e buscando sempre uma subida. Por menor que seja o grau, mas sempre buscando evoluir. Sempre buscando nos desenvolver. Esse seria o mundo ideal para todo professor. E se você não está chegando a isso, começa a refletir, de verdade, será que você não está congelado nas ideias, ou buscando a sua zona de conforto, ou buscando algo mais fácil, que é ter uma aula pronta? Alguém preparou a aula para mim, está aqui, ó, vem lá, Dani, dá essa aula aqui que eu preparei para você. Ou não, eu vou ali, não é fácil, Dani, eu fiquei até as 2 da manhã preparando uma aula, e eu estou aqui até as 2 da manhã preparando a aula com todo amor e carinho para a Ita que chegou aqui, e aí ela simplesmente não estava na vibe daquela aula naquele momento, naquele dia. Então eu preciso entender realmente o pensamento dos meus alunos e constantemente. Fazendo uma parte aqui, algo para você refletir, é assim, o quanto você muda de ideias sobre determinada coisa constantemente. Então, ó, hoje eu queria ir para a praia. Talvez daqui a 2 semanas eu não quero mais ir para a praia. Daqui a 2 semanas eu quero ir para a neve, eu quero esquiar. Talvez daqui a 1 mês, cara, eu não quero mais viajar sozinho, eu quero viajar com as minhas filhas. Então, quando a gente consegue entender que nós somos seres humanos, e os seres humanos são mutáveis o tempo todo, a gente precisa entender que os nossos alunos são assim. Nós somos assim, os nossos alunos são assim. Eles querem mudar o tempo inteiro. Então, a informação que eu tinha há 1 mês atrás, talvez não funcione para hoje. Porque de ontem para hoje alguma coisa mudou. E quando eu entendo isso, quando eu dou valor para isso, eu começo a montar as minhas aulas. E o tema saiu do quê? É isso, cada aula é uma história diferente. Seja para um aluno, 10, 20 ou 30 alunos, cada aula é uma história diferente. Cada aluno tem uma história diferente. Então, se você está dando uma aula particular para um aluno, aquele aluno tem uma história diferente do outro aluno que praticasse com ele. E talvez seja até o cônjuge. Talvez seja marido e mulher, mulher e mulher. Tem 2 pessoas ali que têm uma proximidade grande, mas são pessoas diferentes. Cada aula tem uma história diferente. E eu preciso abraçar essas histórias, eu preciso entender essas histórias. E aí sim, pegar o meu conteúdo como professor de yoga e tudo que eu venho me aprofundando e conseguir transformar a vida daquelas pessoas. Impactar efetivamente a vida daquelas pessoas. É assim e só assim que eu vou conseguir mudar a minha história como professor. Como um professor de sucesso. Chegar ao sucesso que eu determinei para mim.
E se o sucesso for resultado, remuneração mensal, resultado financeiro, não tenha dúvida, sem isso, você não vai ampliar o seu resultado financeiro. Pode até acontecer as exceções, mas são exceções. Você não quer ser uma exceção, você quer ser aquela pessoa que faz porque você teve uma metodologia. Você sabe o que você está fazendo, você se conduziu àquilo. Você sabe o porquê você chegou naquilo. Então, essa é a diferença. Cada aula, uma história diferente. Eu falei da particular. Vamos para uma aula de grupo. São 10 pessoas. São 10 pessoas, são 10 histórias diferentes. São 10 histórias diferentes naturalmente, porque somos seres humanos únicos, somos pessoas únicas, e além de serem 10 pessoas diferentes, tem necessidades diferentes, realmente necessidades diferentes. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vão mandando aqui. Manda a pergunta, Dani, cara, eu queria saber disso, eu queria entender mais isso. Manda aqui e eu vou conversando e vamos conversando a respeito. Cara, quanto tempo eu demorei para perceber isso? Muito tempo. Eu tenho 20 anos como professor de yoga. Nesses 20 anos, minimamente, 4 ou 5, eu não fazia isso. Nesses 4 ou 5, eu perdi muito aluno. Eu perdi muita oportunidade de fazer com que o meu resultado fosse mais expressivo. E talvez eu tenha perdido a oportunidade até de estar aqui hoje. Se eu não tivesse mudado o meu pensamento, se eu não tivesse entendido isso lá atrás, eu hoje não estaria aqui dando aula. Eu hoje não estaria aqui falando com vocês. Porque realmente, e muito provavelmente, eu teria desanimado. Se eu não tivesse chegado ao resultado que hoje eu cheguei, eu teria desanimado, eu teria desistido, eu teria feito outra coisa. Eu estaria fazendo, sei lá, talvez eu estaria no jiu-jitsu, como foi o que eu falei aqui do Luiz. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, é muito diferenciado. Eu tenho pessoas entrando aqui, tipo a Maísa, foi minha aluna há muito tempo. Quando eu vejo o nome dela, eu vejo o amor que ela tem pela biologia. O amor que ela tem por mudar o meio ambiente. Esse amor, talvez você, professor de yoga, tenha também pelo yoga. E como é que a gente faz? Se a gente não tiver um resultado dentro do que a gente se propôs, a gente vai desanimar. Em algum momento a gente tem a possibilidade de desanimar. A possibilidade de não seguir em frente com aquilo que tanta gente acreditava. E dentro dessa minha história, eu vi muita gente passar por isso. Eu vi muita gente desistir. E às vezes é desistir de bobeira. Às vezes é desistir porque não tinha alguém contribuindo, alguém mostrando um caminho. Eu tenho certeza, e mudando até, saindo do yoga, indo para a biologia e para o meio ambiente, eu tenho certeza que a Maísa, ela tem as pessoas que ela se espelha. As pessoas que a fizeram estar aí e que mostraram um caminho, tipo, como que eu tenho que fazer? Como eu devo fazer? Porque senão, ela fica ali patinando e pode acontecer de uma hora ela desistir. E a proposta do Personalize foi essa, de fazer com que os professores não desistam. E não importa o tipo de yoga que você ensina, não importa o que você acredita, importa que se você acredita, se você tem amor por isso, faça diferente. Faça diferente daquilo que as pessoas vêm fazendo, saia da sua zona de conforto, não se acomode com o fácil. O fácil, ele vem fácil e também sai fácil. Se você pegar, eu vou pegar todas as aulas que eu vou dar, e eu vou pegar o que é mais fácil, eu vou pegar aí 3, 4, 5 livros que tem ali mastigadinho as aulas, eu estou fazendo fácil. E a tendência é que meus alunos não se mantenham comigo. A tendência é que eu não chegue ao resultado que eu quero, independentemente do resultado que você traçou. É remuneração mensal para você, como profissional, como professor da yoga, é número de alunos, é impactar a vida de milhões de pessoas, é transformar o mundo com o que você ensina. Não importa. Você traçou uma meta. Essa meta, ela vai ser alcançada a partir do momento que você realmente agir com todo o seu coração, mas procurando olhar à sua volta e ver o que pode te ajudar. De que forma, se você não tem uma metodologia, se você não tem uma forma, o que pode te ajudar? Talvez pessoas como eu estou aqui falando, e tem várias pessoas. Nesse momento deve estar acontecendo aí centenas de lives para, de alguma forma, contribuir e ajudar as pessoas a chegarem aos seus objetivos.
Então eu demorei muito tempo. 4, 5 anos pode ser decisivo para você estar ou não na sua profissão. Pode ser decisivo para você ter o ânimo e a empolgação, o tesão em continuar. Eu vi muita gente desistindo com muito menos tempo do que isso. Muita gente desistiu com 2 anos. Professores incríveis que eu travei contato. E desistiram. Simplesmente, olha, cara, não está dando certo. Então eu vou desistir. E é uma pena, realmente é uma pena. Entendeu? O que eu quero? Essa lógica de fazer com que nós possamos, da melhor forma possível, o Personaliza ele tem a ideia de individualizar. Cada ser humano é único. A Maísa, o Matt, a Ita, a Fabi, todas as pessoas que estão aqui na live, essas pessoas, cada uma é uma pessoa única, e você tem que enxergar assim. É só dessa forma que você vai conseguir fazer com que o seu conhecimento, que o seu conteúdo, ele chegue ao coração e à mente de pessoas diferentes. Só que você tem que se ajustar a essas pessoas, você tem que entender cada uma delas, a história que ela tem, e a história agora, atual, no momento presente. Como ela está hoje, qual a necessidade dela hoje. Quando a gente entende isso, o nosso resultado vai ser muito, 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 muito mais expressivo. E tem um outro detalhe, as pessoas, elas gostam de inovação. É um erro comum também dos professores de fazer sempre a mesma coisa, a mesma aula. Então, se a gente está falando do yoga, é dar o mesmo respiratório todos os dias, é fazer os mesmos asanas todos os dias, é fazer o mesmo mantra todos os dias, é fazer a mesma técnica de meditação todos os dias. Para alguns momentos, isso é interessante, porque você, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você vai proporcionando ali uma repetição na técnica, a pessoa vai criando uma constância naquilo. Em alguns momentos isso é interessante, em outros momentos não. Então, talvez você precise, de novo, entender o seu aluno, os seus alunos, entender que naquele momento ele não está na vibe de fazer, sei lá, o Surya Namaskar, por exemplo. Então, ele não está na vibe de fazer o Surya Namaskar, ele está na vibe de fazer outra coisa. Ou ele não está na vibe de fazer uma respiração completa com ritmo. Ele está na vibe de fazer a respiração alternada naquele momento. Ou, para ele, agora vai ser mais pelo momento que ele está passando. Quando a gente entende isso, quando a gente entende essa lógica, a gente começa a ser diferenciado como professor. Você vai ser muito mais valorizado como professor. E aí, você sendo mais valorizado como professor, você tem maior possibilidade, maiores chances de chegar ao resultado que você escolheu como seu grande resultado. Cara, isso é muito legal. Isso realmente transformou a minha vida. Transformou a minha vida como professor. Quando eu entendi essa lógica. Só que eu demorei. E o que eu estou tentando falar para vocês é que vocês não demorem o tanto quanto eu demorei. 5 anos, como eu falei, poderia ter feito a diferença. De eu estar ou não estar aqui. Exatamente, Ita, para a vida. Exatamente. O que eu estou falando aqui, obviamente, eu estou direcionando para os professores de yoga, que é para quem eu estou atuando, o meu conhecimento está sendo direcionado. Mas, assim, eu acredito de verdade que o que eu estou falando é para a vida. Funcionaria para a veterinária, funcionaria para um professor de musculação, funcionaria para um advogado, funcionaria para tudo. Realmente é para a sua vida. Se você conseguir entender isso, é transformador. E qual a vantagem, Dani? O que eu ganho com isso? A vantagem é tudo que eu falei até agora. Você tem a vantagem, de estreitar os laços, fortalecer os laços com aquela pessoa que você se propôs a ensinar. Como professor, quando você faz isso, quando você enxerga o ser humano como único, quando você enxerga o ser humano como, cara, é ele, não é ninguém mais, é ele. Quando você enxerga dessa forma, você estreita os laços, você fortalece os laços e, consequentemente, como professores, nós fidelizamos mais os nossos alunos. Nós mantemos os nossos alunos mais próximos a nós. Nós mantemos os nossos alunos por mais tempo com a gente.
E, consequentemente, o resultado disso é alunos mais felizes, alunos sentindo sua vida se transformando e a nossa vida se transformando. A gente dá grandes passos rumo ao sucesso que nós determinamos. Como eu falei, eu não determino o seu sucesso é determinado por você. Onde você quer chegar? Você quer ganhar bem? Quanto você quer ganhar? O que faria sentido para você ganhar como professor de yoga? O que faria sentido para você, como realização pessoal, que acontecesse? Ter um número X de alunos? Trabalhar a quantidade X de horas? Impactar um número X de pessoas com o yoga que você ensina? O que faz sentido para você? Quando a gente entende isso, todo esse processo, todo esse passo a passo, vai te fazer chegar nisso, no que você determinou. E vai me fazer chegar ao que eu determinei, vai te fazer chegar ao que você determinou. Mas realmente, não fique na zona de conforto. A zona de conforto é muito fácil. Eu tenho, assim, tem vários livros que estão aí, que dão mastigado. Olha, faça isso daqui. Tá? Olha, tem aqui as aulas prontas para você seguir e fazer. Cara, é muito legal, mas é uma zona de conforto. Até para o aluno é uma zona de conforto. O aluno se acostuma com aquilo e tem uma hora que ele cansa. E uma das coisas que mais sempre esteve em alta é porque as pessoas elas são tão cíclicas que elas gostam de inovação sempre. Toda hora elas querem novidade. Se você olhar os seus alunos, em geral, eles querem novidade. Eles querem, eu quero ter uma técnica diferente agora. Mesmo que você acredite que a sua aula é importante para aquele aluno, aquela técnica que você vai dar para ele é a técnica que ele deveria fazer. Só que talvez o seu aluno está cansado daquela técnica. Então, naquele momento, ele precisa de algo novo. E, às vezes, o algo novo é só uma mentalização. Às vezes, é só uma mentalização diferente do que aquilo que você vem dando. Às vezes, o algo novo é um ritmo mais desafiador na respiração. Às vezes, algo novo é uma variação diferente, é uma posição das mãos diferente. Isso é algo novo. E essa inovação, ela faz com que o aluno sinta que não é sempre a mesma coisa, que ele não está caindo, ele não vai enjoar. Nós, seres humanos, nós enjoamos fácil das coisas. Por que tanto aluno para de praticar? Por que você deixou de fazer várias coisas que você fazia? Provavelmente porque você enjoou, provavelmente porque você cansou. E o nosso papel como professor é tentar, da melhor forma possível e com o mínimo de evasão possível, fazer com que aquelas pessoas não se cansem. Até porque nós estamos aqui como ensinando yoga porque nós acreditamos no yoga. Nós acreditamos na transformação que o yoga pode proporcionar a pessoas em geral. Eu sempre trabalhei como professor, eu nunca vi um nicho específico. Eu venho das artes marciais, eu sou esportista. Eu nunca me apeguei para que os meus alunos fossem só esportistas. E não estou dizendo que está errado, tá? Isso é uma boa alternativa. Você pode direcionar o seu trabalho só para esportistas. Super válido e super dá resultado. Mas eu, particularmente, no meu perfil, eu sempre quis ensinar o yoga. Eu queria ensinar o yoga para esportistas, eu queria ensinar yoga para estudantes. Eu não lembro se a Maísa, quando ela começou a fazer aula comigo, se ela era estudante ou se ela já tinha se formado. Mas eu dava aula para estudantes, eu dava aula para donas de casa, eu dava aula para empresários, empresárias, eu dava aula para todo tipo, para mim tanto faz, desde que a pessoa estivesse interessada em se aprofundar, em conhecer aquilo que eu estava ensinando. Então, esse sempre foi o meu ponto. Então, tanto faz para quem eu ensine. Tá? Não importa para quem eu estou ensinando. Importa que a pessoa esteja a fim de aprender. Só que cada pessoa que eu ensino, dentro desses nichos aí que eu citei, eu vou ter que ensinar de uma forma diferente. Porque aquela mãe que está cuidando do filho, que não está conseguindo dormir à noite, vai precisar de uma técnica. Aquele empresário que está no momento ali de, sei lá, sua empresa está sendo comprada por uma outra empresa, é uma fusão que vai acontecer e aquilo está tirando o sono daquele empresário. É uma outra aula. Totalmente uma outra aula.
Aí eu tenho aquele atleta que ele está no momento de pós-competição, é uma aula. O atleta que está na prévia de competição é outra aula. Então a gente tem que entender que cada aula é uma história diferente. E nós precisamos o quê para gerar essas histórias diferentes? Informação. E aí a gente cai naquilo que eu venho falando, martelando em praticamente todos os meus vídeos. O nosso maior tesouro são as informações dos nossos alunos, para que a gente entenda a realidade, a história daquele aluno naquele momento, naquele exato momento. E aí isso, quando a gente entende, a gente começa a transformar a vida dele e, consequentemente, chegamos ao resultado que nós traçamos como meta, como objetivo. Um exemplo importante, eu vou dar dois últimos itens aqui para a gente finalizar esse conteúdo, esse vídeo de hoje. O primeiro deles, ela sempre gosta que eu cito ela ama quando eu cito, só que não, mas eu vou citar a Fabi, que é minha esposa, é minha aluna, se formou comigo, já é professora aí há já um tempão, e tem uma carreira de sucesso, vem construindo uma carreira de muito sucesso, e lá no início dela, eu dei 2 exemplos aqui, aquelas pessoas que têm a zona de conforto, então pega o fácil, pega o livro, as aulas prontas e faz, e segue essa linha de raciocínio, e tem aquela pessoa que talvez ainda não esteja tão segura, e ela, por ser inexperiente na época, ela tinha essa insegurança, eu vou montar as minhas aulas, e eu lembro dela passando a madrugada, ou chegando ali, tipo, 11 da noite, meia-noite, ela na cama me perguntando, Dani, o que eu faço de aula? Porque amanhã eu vou dar uma aula e eu queria dar essa aula. Então ela pegava com todo amor, imagina, todo amor e carinho, meia-noite, montando a aula, antes de dormir pensando que aula que ela daria às 7 horas da manhã. Como seria a aula dela das 7 horas da manhã? Só que fazer isso tem esse adendo. Quando você começa a fazer um processo desse tipo, você está perdendo a chance de olhar para os seus alunos. Você pode até ter uma base estruturada, só que você tem que saber que aquela base, provavelmente, e com uma probabilidade gigante, ela vai se alterar. Então, eu posso afirmar com certeza que 100% das aulas que a Fabi montava à meia-noite, 7 horas antes da aula que ela ia dar, 100% não aconteceram do jeito que ela queria, porque ela teve que se ajustar com os alunos que vinham e chegavam para fazer a aula dela, ou para aqueles alunos que ela sabia que era aquele aluno, mas estava num momento e numa realidade diferente naquele momento, naquele dia. Então ela tinha que adaptar as aulas que ela tão com carinho se preparou. E aí quando essa chavinha virou na cabeça da Fabi, foi quando ela deu um boom de estouro como professora, como profissional. Foi quando ela realmente alavancou o resultado dela. Quando ela entendeu, ela comprou a ideia, ela assimilou e ela começou a utilizar essa forma de pensar. Isso mudou a vida dela. Tá? E como pode mudar a sua. E um outro ponto que eu falei que ia dar dois exemplos, esse é o da Fabi, e um outro é assim, pega uma aula, eu citei aqui vários exemplos, né, de pessoas diferentes. Então pega uma aula de grupo que você dá e você tem uma aluna que pratica com você há um certo tempo e ela é gestante. Ela está gestante nesse momento, está, sei lá, com 6 meses de gestação. Aí você pega um outro aluno seu, que é um atleta. Ele é um atleta de jiu-jitsu, vai citar o jiu-jitsu, então é um atleta de jiu-jitsu. Depois você pega um outro aluno que está num período de estudo, então está no período de pré-vestibular. Tem um outro aluno que é empresário e que vai hoje tomar uma decisão que vai ter que demitir 10 funcionários dele. Depois você pega um outro aluno que você vai... sei lá, uma aluna que está estudando pra caramba para uma nova profissão, está mudando de profissão e agora está na faculdade estudando essa nova profissão. Imagina, você tem todos esses alunos numa mesma aula. Cada aula, uma história diferente. No caso aqui, são 5 histórias diferentes. E o que te faz ser um instrutor mais foda? Um instrutor muito mais diferenciado e, consequentemente, um instrutor muito mais valorizado. Fazer com que essa aula, com essas 5 pessoas, seja única para cada uma delas. Quando você conseguir isso, você vai chegar ao resultado que você deseja. Eu tenho certeza disso.